dar início à conferência de imprensa do Ministro Manuel Simões e, para começar, Tiago São Tirso, que é o nosso órgão aqui de São Tirso, e damos aqui a prioridade para fazer a primeira pergunta. Boa tarde, Mister. Amanhã o Tirsense vai então defrontar o Benfica, a primeira mão das meias finais do jogo para a Taça de Portugal. No passado sábado falávamos sobre um Tirsense preocupado com a manutenção do campeonato. Esse objetivo está feito. Por isso, o que é que teremos amanhã? O Tirsense na máxima força. Sim, um Tirsense preocupado com o jogo de amanhã, visto que a manutenção está garantida. Preocupado em mostrar que no Campeonato de Portugal há boas equipas, mostrar que o Tirsense está vivo, que tem uma boa equipa, que a instituição também está viva e tentar fazer o melhor possível deste jogo, sabendo que vamos jogar contra apenas e só atualmente a melhor equipa em Portugal, por isso vamos tentar dignificar esta possibilidade de estarmos nesta meia-final por mérito próprio e sim, vamos nos focar neste jogo e dar o nosso melhor, que é essa a nossa responsabilidade, é isso mesmo, é dar o nosso melhor. Estamos na direto para a Antena 1, Manuel Simões, boa tarde. Quais são as armas que o Tirsense pode utilizar amanhã perante o Benfica, que ainda há 2 dias fez a demonstração de força que fez no Estádio do Dragão? As armas é humildade, é humildade e é mostrar que no futebol não há impossíveis, sabendo que é muito complicado, mas sabendo também que o futebol tem estas coisas, nunca sabemos o resultado antes do jogo acabar, por isso é muito difícil, as nossas chances são muito reduzidas, mas temos algumas e então temos que fazer isso mesmo, mas como disse bem, uma equipa que ainda há 2 dias mostrou a força no Dragão, não é? Só mais uma questão rapidamente, eu lembro-me de ter estado consigo em dezembro de 2014 e Manuel Simões treinava o Vizela, jogou contra o Sporting e nesse dia, era o dia do jogo, entrevistei-o em direto para o Jornal de Desporto da Antena 1, tal como está a acontecer agora, e o Manuel estava a trabalhar numa fábrica de meias. Como é que vai ser passado o dia de amanhã? Vai ser muito parecido, passados 10 anos e as coisas não mudaram muito, espero que durante o jogo também não mudem muito, ou que mudem um bocadinho, porque naquele jogo realmente tivemos ali algumas peripécias que foram acontecendo durante o jogo, mas vendemos muito cara a derrota ao Sporting na altura e espero um bocadinho isso, amanhã também. Então, Manuel Simões, boa tarde. Estamos em direto para a Sport TV, Ricardo Ribeiro. Eu perguntava-lhe como é que foi esta semana de trabalho, seguramente diferente pelo facto da sua equipa saber que vai enfrentar o líder do campeonato português e perguntar-lhe ainda se este jogo a 2 mãos e pelo facto de ser longe do Abel Alves de Figueiredo, em casa emprestada do Gil Vicente, se desvirtua um bocadinho aquilo que é o espírito da Taça de Portugal. Eu acho que essa pergunta tem de ter 2 respostas, pelo menos a parte final, mas a parte inicial em relação ao que foi a semana, uma mini semana, porque nós jogamos ainda sábado, ou seja, quase nem tivemos tempo de pensar neste jogo, porque o nosso foco era o campeonato e no passado sábado tivemos um jogo importante para o campeonato e só depois é que pudemos pensar no Benfica. E para ser sincero, só pudemos pensar no Benfica ontem, porque numa fase inicial, se nós não garantíssemos a manutenção, o meu plano era um para o jogo da manhã, depois de garantirmos a manutenção, o plano alterou-se e passou a ser outro. Por isso, foi uma semana muito curta ao nível do trabalho para o jogo da manhã, mas eu acho que os jogadores, a motivação está lá, por isso, se nos outros jogos precisamos de motivar, neste não precisamos. Em relação ao ser longe do Abel Alves Figueiredo, desvirtua um bocadinho a taça, porque a taça devia ser jogada nos estádios. Aliás, eu acho que se devia jogar sempre na casa do clube mais pequeno. Esta situação de jogar a 2 mãos também não ajuda nada, mas eu acho que o outro lado da questão, e eu acho que a resposta tem que ser... Eu acho que ia ser prejudicial para nós neste momento jogar aqui também, porque esta equipa gosta de jogar em bons terrenos. O nosso relvado não está nas melhores condições, está em muito maus condições. E o exemplo disso é o jogo passado que tivemos da Taça de Portugal, onde fomos jogar a Elvas, com um relvado de primeira liga e a equipa teve um comportamento, uma exibição fantástica. Porque eu acho que um bom relvado ajuda a equipa. Nos relevados destes, eu acho que nós íamos ter mais problemas. Porquê? O Benfica é uma equipa fisicamente muito forte. Eu acho que no físico eles iam conseguir ainda tirar mais proveito se dizem, mas tecnicamente, o físico eu acho que ia fazer muito mais a diferença jogar aqui em casa do que jogar no relvado, onde vamos jogar no Estádio de Barcelos. Por isso, eu acho sinceramente que não saímos prejudicados por isso, sinceramente, e acho que o jogo da manhã que me vai mostrar que num relvado daqueles, num campo daqueles, com muito mais gente a apoiar, no ambiente que vai ter, isso vai ser benéfico para nós e não prejudicial. Já imaginou o que é que poderá dizer ao Bruno Lage instantes antes de iniciar a partida, quando o cumprimentar? Não, sinceramente não, acho que vai ser muito natural, aquilo que sair na hora, aquilo que a conversa assim disser, terá que ser, não tenho nada de especial
para dizer, é um adversário amanhã, por muito respeito que o Benfica merece e merece, como disse, atualmente é o número 1 em Portugal, está em primeiro lugar no campeonato, é provavelmente o maior clube português, mas amanhã é o meu adversário e eu vou tentar tudo aquilo que puder para lhes dificultar a vida, porque o futebol é isso mesmo e muita gente pensa que o jogo está decidido, o jogo só vai estar decidido aos 90 minutos. Boa tarde, Pedro Monteiro, TV e CNN de Portugal. Disse ainda há pouco que se tivesse conseguido a manutenção era um plano, se não tivesse era outro, e eu queria que especificasse dentro daquilo que puder dizer o que é que alteraria, se era a abordagem tática, se era se calhar mais a utilização dos jogadores. As duas coisas. As duas coisas, eram as duas coisas. Eu disse numa conferência e volto a dizer, se não tivesse a manutenção garantida, eu ia deixar a melhor equipa, e por muito que nós digamos, os jogadores são todos iguais, não são. Há sempre uma primeira linha e uma segunda linha, pelo menos no momento. E neste momento, os melhores jogadores iriam ficar para o fim de semana, porque nós precisávamos garantir a manutenção, e por muito que gostasse, e por muito que as pessoas não gostassem, os jogadores que têm menos minutos iriam jogar amanhã garantidamente. Neste momento, posso meter a carne toda no assador, se assim podemos dizer, no jogo da amanhã, porque é o jogo que realmente conta, porque a manutenção está garantida, podemos pensar as coisas de uma forma diferente, quer tática, quer ao nível da disponibilidade dos jogadores. E já agora, se me permite, o facto de ter essa disponibilidade dos melhores, como disse, ou dos mais rotinados, oferece-lhe também mais garantias de conseguir um bom resultado. Eu não sei se me garante mais, porque isto no futebol nós às vezes pensamos uma coisa... Mas a perspectiva de conseguir algo melhor. E eu acredito que podemos estar mais equilibrados para disputar o jogo com o Benfica e tentar, em alguns momentos, dentro das nossas possibilidades, com as nossas armas, já temos pelo menos mais armas disponíveis, mais jogadores disponíveis para atacar o jogo de formas diferentes, se calhar, e termos uma variabilidade maior ao nível tático, porque nós temos de ser humildes o suficiente para dizer que estamos a jogar com equipas de extremos do futebol português, dos campeonatos profissionais e semi-profissionais, se quisermos chamar. Estamos a jogar com o número 1 do campeonato da Liga Portuguesa contra uma equipa que teve a lutar por não descer até à jornada passada. Por isso, os extremos tocam-se e nós temos de ser humildes o suficiente para perceber isso, dizer isso e preparar a equipa nesse sentido. Bom dia, Joaquim Ferreira da SIC. Naturalmente que olha para o adversário ao preparar o jogo, está a contar com alguma gestão do lado do Benfica no jogo de amanhã? Ao nível dos jogadores, sim. Ao nível da forma de jogar, não. Acho que o Benfica não vai mudar a forma de jogar deles, mas tenho poucas dúvidas que o Benfica amanhã vai utilizar alguns jogadores, se calhar com menos minutos e se calhar para lhes dar mais minutos, porque nesta fase final do campeonato também poderão ser importantes. Por isso eu acho claramente que o Benfica vai mudar alguns jogadores. Não consigo adivinhar, mas ainda por cima, fruto do jogo que tiveram ainda há 2 dias no Dragão, acredito que é o mais natural, e vendo aquilo que o Benfica foi fazendo nos últimos jogos, até no campeonato foram fazendo muita rodagem, de jogadores principalmente na frente de ataque, acredito que amanhã vão ainda fazer mais mudanças, mas a primeira, segunda ou terceira linha do Benfica é suficientemente forte para a realidade que estamos a falar. Não, Sr. Jorge, boa tarde, meu aos outros irmãos. O Emanuel chegou numa fase em que o Tirsense estava em grande risco de descida e conseguiu a permanência a uma jornada do final. O Tirsense não defronta o Benfica para a Taça de Portugal há quase 30 anos e na altura perdeu. A minha pergunta é como é que se prepara, ou se há uma preparação especial para jogadores do 4º escalão nacional para um jogo com uma equipa como o Benfica. E a outra questão, que é uma questão um pouco interligada a esta, a jogadores como o Tirsense se lhes diz a forma de parar jogadores do nível que tem o Bruno Lage. Obrigado. A preparação não muda muito, não dá para mudar e ainda por cima, como eu disse, o tempo foi tão curto que não nos permitiu alterar muito. Aquilo que tentámos fazer é mais ao nível da informação, porque às vezes o maior risco que nós temos, no meu entender, nesta altura, é os jogadores focarem-se muito naquilo que vêem na televisão. E na televisão não se vê muitas vezes aquilo que realmente é preciso ver no jogo, os espaços vazios, determinadas dinâmicas que a câmara não focam, e então a nossa preparação foi mais na passagem de informação para os jogadores, dar-lhe mais informação daquilo que não é visto muitas vezes nas televisões, para eles conseguirem estar preparados. Foi muito mais nesse sentido do que qualquer outra coisa, porque no campo tivemos muito pouco tempo para trabalhar a parte tática. Como é que se preparam os jogadores para isto? Prepara-se em eles perceberem que parar jogadores do calibre e do nível da equipa do Benfica é não lhes dar muito espaço, é não querer-nos muitas vezes
igualar-nos o jogador nos movimentos, em todos os movimentos, em tudo aquilo que é o jogo. Temos que perceber que por vezes temos que ser humildes. Eu hoje estava a dizer aos meus jogadores, se tivermos que defender com 7 em linha, defendemos com 7 em linha. Não nos vamos subjugar só ao Benfica, só a defender. Se formos para ali só defender, vamos ter um problema. Mas se quisermos também dividir o jogo 1 para 1, não temos hipótese. Ou seja, nós temos que ser muito na humildade e muito na entreajuda. Jogadores com muitas coberturas, tem que haver muitas coberturas. Muitas vezes, quando estamos a jogar com equipas do nosso nível, uma pessoa diz, uma cobertura chega, um homem na marcação, uma cobertura chega. Se calhar hoje precisamos de 2 coberturas. Precisamos trabalhar um bocadinho mais isso, dar espaços noutras zonas que o Benfica é menos forte e estarmos mais próximos com essas coberturas. Acaba muito por ser aí. Se nós conseguirmos fazer isso, se conseguirmos dividir o jogo dessa forma, aí eu acho que nós temos hipótese de criar algumas dificuldades no Benfica, porque já elogiei muito o Benfica, mas atenção que o Benfica tem pontos fracos também, tem pontos que podem ser explorados e é isso que nós vamos tentar fazer, porque essas são as nossas possibilidades, é realmente nas fragilidades que o Benfica tem e tem-as como qualquer equipa no mundo, não é? Há pouco dizia que o jogo só fica definido no final. Ontem o Jorge Silva também nos dizia que a bola é redonda, são 11 contra 11 e tudo é possível. Acredita que o Tirsense, apesar de não ser favorito, nem pouco mais ou menos para a opinião pública, terá mais palavra a dizer nesta eliminatória do que se calhar as pessoas no geral lhe dão crédito? Acredito. E ainda bem que o Jorge Silva disse isso também, porque significa que o balneário realmente, embora eu já o soubesse, pensa a mesma coisa que o treinador, porque se nós não pensássemos isso, eu acho que mais valia não aparecermos ao jogo, arranjávamos aqui uma estratégia qualquer, aparecia aqui uma virose qualquer e não podíamos jogar, porque nós temos a oportunidade, as pessoas têm que pensar isso, eu sei que a opinião pública não pensa, é verdade. Nós temos a possibilidade de jogar uma meia-final passado não sei quantos anos. O Tirsense, primeira equipa do 4º escalão, vai jogar a uma meia-final por mérito próprio, porque ganhou os seus jogos. Vai ser a bandeira de mais de uma centena de clubes do Campeonato de Portugal. Eu acho que nós temos a responsabilidade, pelo menos, de acreditar e fazer tudo nesse sentido. E nós já vimos, eu disse isto já várias vezes dentro do balneário. Muitos de vocês lembram-se, alguns se calhar não. Eu já vi o Gondomar ganhar no Estado da Luz, 1-0. O Gondomar na altura estava numa divisão muito baixa também. Já vimos outros clubes a conseguir fazer resultados que não se esperava. E ainda agora lá fora no estrangeiro aconteceu a mesma coisa. Por isso, eu acho que nós temos que acreditar. Se vamos conseguir, isso é outra história. Agora, vamos fazer por isso, vamos dignificar, vamos dar um bom espetáculo, o jogo na televisão, tudo mais, meia final. Eu acho que nós só temos que estar lá com essa mente e acreditar. Se nós não acreditarmos, as nossas probabilidades vêm para zero. Por isso, só nós, não há mais ninguém que nos vai fazer aumentar as probabilidades. Somos nós próprios. E é isso, esta mensagem que eu passo. Agora, vai ser um jogo muito complicado, sem dúvida nenhuma, não é? Falando agora um bocadinho também do apoio dos adeptos, temos falado também durante toda a época. Em Elvas foi o ambiente que nós vimos, muitos foram os adeptos que se deslocaram até Elvas, 5 horas de viagem para apoiar a equipa e o ambiente foi uma coisa mesmo do outro mundo, para quem lá esteve sabe como foi. Agora, infelizmente, o jogo não é aqui no Abel Alves Figueiredo, mas possivelmente as pessoas de Santirce vão fazer do estádio de Barcelos o estádio como se fosse mesmo o do Tirsense e muitos já foram os bilhetes vendidos, inclusive estão esgotados aqui de Santirce, por isso esperam, como sempre, o apoio dos tirsenses amanhã. Sim, sem dúvida. Não vai ser no Abel Alves Figueiredo, mas amanhã vai ser o Abel Alves Figueiredo. Aquele estádio não vai ser o estádio Cidade de Barcelos, vai ser o Abel Alves Figueiredo e se calhar para as pessoas se habituarem que por algum tempo têm que ter condições parecidas com aquelas, porque também se calhar merecem, por isso eu acho que é um bom presságio ir lá e as pessoas não se vão lembrar que não estão em casa, eles vão fazer, os tircenses vão fazer do Estádio de Barcelos a sua casa, a nossa casa e vão mostrar que amanhã Santo Tirso é em Barcelos, certeza absoluta. Tá? Obrigado, boa tarde.